Coeficiente de solubilidade é o primeiro assunto da teoria sobre soluções. Tem dificuldade? Então vamos resolver uma lista de exercícios a respeito desse assunto e acabar com seus problemas. Fique aí. Olá, eu sou o William Gigo, nós estamos no nosso canal Química com Gigo. E hoje, gente, nós vamos resolver uma lista de exercícios referentes ao chamado coeficiente de solubilidade, que é um dos assuntos da teoria sobre soluções. É o primeiro assunto importante. Legal? Coeficiente de solubilidade é o limite que nós podemos jogar num solvente de um soluto, legal? Até que ele solubilize. O máximo que ele vai deixar a solução totalmente saturada. Legal? Se você jogar menos do que o coeficiente de solubilidade, a solução fica insaturada. Se você jogar mais do que o coeficiente de solubilidade, a solução fica saturada com corpo de fundo. Tá bom? Só um comentário, precisa tomar um pouquinho de cuidado, que às vezes, quando nós variamos a temperatura, a solução pode ficar com todo mundo dissolvido, mas acima do limite. Aí ela é dita solução supersaturada. Tranquilos? Tudo bem? Vamos fazer algumas questões referentes a esse assunto e acabar com seus problemas a respeito da teoria, tá? Ele fala assim, ó, uma questão da Unesp. A tabela mostra valores de solubilidade em água expressas em gramas de soluto por 100 gramas de solvente em duas temperaturas, de dois compostos iônicos empregados como fertilizantes agrícolas. Deu ali para nós, ó, sulfato de amônio e o cloreto de potássio. Tranquilos? Nós temos os coeficientes a 25 e a 80 graus Celsius. O que eu preciso entender? Esses valores que estão aí é o limite. Se você jogar menos, ele dissolve, não chega no limite, fica insaturado. Se você jogar o valor, ela fica saturada. Se você jogar acima do valor, ela fica saturada com corpo de fundo. Tá bom? O grande detalhe, o grande referencial para você, para todos os raciocínios do coeficiente de solubilidade, é o solvente. Certo? Então, fica atento a isso. O solvente é a sua referência. Ele fala assim, ó, uma mistura foi preparada pela dissolução de 400 gramas do sulfato de amônio e 400 gramas do cloreto de potássio. Atenção, em 1 quilo de água. Lá atrás, a nossa tabelinha era para 100 gramas de água, tá? A temperatura de 80 graus Celsius. Originando uma mistura homogênea, límpida e insaturada. Ao ser resfriada, a temperatura ambiente de 25 graus Celsius, observou-se que a mistura resultante... Bom, primeira coisa que a gente precisa fazer é verificar qual é a solubilização de cada um deles nos 80 graus Celsius, tá bom? Para que eu possa entender qual resposta eu vou procurar depois no final, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, pegamos o sulfato de amônio a 80 graus Celsius. Ó, sulfato de amônio a 80 graus Celsius. Quanto que cabe? 94 gramas em 100 gramas de água. Mas ele não pegou 100 gramas de água, ele pegou 1 quilo. Então, ele pegou 1.000 gramas. Para 1.000 gramas vai caber X. O X, obviamente, é 940 gramas. Quanto que ele tinha jogado? 400. Chegou no limite? Não. O valor é muito maior, né? O limite é 940. Então, isso significa que a minha solução é insaturada. Tranquilos? Vamos fazer a mesma coisa para o cloreto de potássio. 80 graus Celsius, 51 gramas cabem em 100 gramas de água. Mas ele pegou 1.000 gramas de água. Então, vão caber lá dentro 510 gramas. Quanto que ele jogou lá dentro? 400. Então, não chegou no limite. Portanto, a solução é insaturada. Então, realmente, quando ele começou a 80 graus Celsius, as duas quantidades de soluto jogados lá dentro não chegaram no limite. Consequentemente,
a solução é homogênea, tá? E ela está insaturada. Tranquilos? Detalhe, a solubilização de uma substância não influencia o da outra, certo? Dissolveu, não chegou no limite de um. O que restante de água que vai solubilizar o outro? Não, não tem nada a ver. Veja que em todos eles eu peguei os 1000 gramas de água. Tá bom, gente? Agora, vamos fazer o mesmo raciocínio a 25 graus Celsius. Então, vamos de novo. Sulfato de amônio a 25 graus Celsius cabem 76 gramas. Em quanto? Em 100 gramas de água. Mas ele pegou 1000 gramas de água. Então, vão caber 760 gramas. Quanto que estavam dissolvidos? 400 gramas. Chegou no limite? Não. Então, o sulfato de amônio não vai chegar no limite a 25 graus Celsius. Isso significa que ele continua solubilizado, ele continua insaturado, ele continua homogêneo por causa do sulfato de amônio. Agora vamos ver com o cloreto de potássio. Então, o cloreto de potássio a 25 graus Celsius cabem 36 gramas. Então, vamos lá. 36 gramas cabem em 100 gramas de água. Em 1000 gramas de água cabem só 360. Quanto que você jogou? 400. Se você jogou 400, quer dizer que 40 gramas vai para o fundo, né? Porque só consegue ficar dissolvido 360. Se você jogou 400, 40 gramas vão para o fundo. Então, ela passa a ser uma solução saturada com corpo de fundo, com precipitado, com corpo de chão, que é tudo a mesma coisa, certo? 40 gramas vão para o fundo de KCl. Então, continuou homogênea? Não. Passou a ser heterogênea? Passou. Tem uma parte que está todo mundo dissolvido e uma parte embaixo, que é o KCl, que está sobrando. Então, com um corpo de fundo formados pelo KCl. Na verdade, se ele quisesse, ele poderia até ter perguntado quanto que é. 40 gramas vão precipitar. Portanto, dá a resposta letra C. Legal, gente? Ficou claro? Você está entendendo? Já curtiu? Já colocou o joinha aí para nós? Não vá se esquecer, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Aperte o sininho para que você seja notificado. O nosso canal está lotado de aulas com resoluções de exercícios para você assistir no momento em que você tem mais dificuldade. Tranquilos? Mas você tem muita dificuldade em química? Quer fazer um curso de química completo? Então, olha aí na descrição, acesse o nosso site, quimicacongigo.com, venha fazer um curso comigo completinho, com todos os assuntos, todos divididos em aulas, com exemplificações, com listas de exercícios, com resolução da lista de exercícios também, que é importante, para poder te auxiliar nos benditos vestibulares da vida. Legal? Inclusive o Enem. Tranquilo? Ah, mas eu tenho dificuldade só em algumas partes da química. O curso é dividido em módulos. Você pode escolher o módulo que você tem mais dificuldade, fazer o módulo, tem as aulas, tem os exemplos, tem lista de exercício, tem a resolução da lista especificamente para cada um dos módulos. Olha que legal. Você consegue até agendar horários para tirar dúvidas comigo. Tá bom? Tranquilos? Então, não esquece aí de dar uma olhadinha aí no nosso site, tá? Mas vamos continuar? Vamos fazer um problema agora relacionados com gráfico. Uma questão do ITA. Nossa, o William é do ITA, não tem problema. A teoria é a mesma, os exercícios são a mesma coisa. Não tem nada de dificuldade. Olha lá, ele deu um gráfico de solubilidade, sempre tomando cuidado de observar o que está nos eixos aqui, ó, 100 gramas de água, é em função da temperatura, deu aí o comportamento de todas as substâncias, tá bom? Aí ele vai falar o seguinte, ó, considere as curvas de solubilidade dos sais inorgânicos mostrados na figura. A respeito de alguns desses sais, são feitas as seguintes afirmações. Então, ele vai dar afirmativas, ele quer saber qual é verdadeiro e qual é falso. Dissolvendo-se 130 gramas de nitrato de potássio em 200 de água a 40 graus Celsius, obteremos uma solução saturada com depósito de 70 gramas dessa substância que não será dissolvida. Então, ele falou que vai ser saturada com um corpo de fundo, com 70 gramas que foi para o fundo. Legal? Precisamos analisar o gráfico. Vamos lá, nitrato de potássio a 40 graus Celsius, trago aqui, ó, cabem
60 gramas. Então, vou lá no gráfico, na minha regrinha de 3, 60 gramas, só que ela cabe para 100 gramas de água. Ele falou que tem 200 de água. Então, para 200 vão caber 120. Ele jogou lá dentro, a nossa solução, ele jogou lá dentro 130. Então, realmente vai precipitar, tá bom? 120 é o limite. Se você jogou 130, o que significa? 10 gramas vão para o fundo e não 70, certo? Portanto, a afirmativa 1 é falsa. Legal? Aí, ó, não é tão complexo, não é porque é do ITA que é tão difícil assim, tá? Vamos ver a segunda. Se dissolvermos 20 gramas do sulfato de sério em 300 gramas de água, 10 graus Celsius, e posteriormente aquecermos a solução até 90 graus Celsius, haverá gradativa precipitação dessa substância. Bom, o primeiro jeito que você poderia fazer é identificar isso pelo gráfico, tá? Só que tem um problema. O valor que nós temos é para 300 gramas de água. Eu não poderia fazer a conversão para 100 e depois olhar no gráfico? Poderia, seria uma opção também. Mas eu vou fazer o raciocínio ao contrário. Eu vou converter o gráfico para 300 gramas, tá bom? Então eu vou vir aqui, ó, para 10 graus Celsius, nós vamos ter ali aproximadamente 10 gramas do sal, que dissolve em 100 gramas de água. Como ele pegou para 300, eu vou caber lá dentro 30 gramas, certo? Depois, o que ele fez? Ele pegou, passou para 90 graus Celsius. 90 graus Celsius cabem 100 gramas de água, 2 gramas aproximadamente pelo gráfico. Para 300 gramas cabem 6 gramas. Então, como você tinha uma quantidade e você passou para 6, significa que você aumentou o limite, tá? Então, de 30 para 6, haverá, então, gradativamente, uma precipitação da substância. Se precipita, consequentemente, eu passo a ter uma solução saturada com corpo de fundo, tá bom? Portanto, a afirmativa 2 é verdadeira. Tranquilo? Só cabia 30, agora só cabe 6, a diferença vai para o fundo, tá? Terceira afirmativa. A menor quantidade de água necessária para dissolver 140 gramas de dicromato de potássio a 90 graus Celsius é de 150 gramas. Então, vamos no gráfico. 90 graus Celsius cabe mais ou menos ali em torno de uns 68, 67, o gráfico não está quadriculado. Então, vamos estimar, tá bom? Cabe 68 em 100 gramas de água. Ele quer dissolver lá dentro aproximadamente 140 gramas. Então, para 140 gramas, vai ser necessário 205,9 gramas de água. Ele falou diferente disso, portanto, a afirmativa é falsa. Legal? Veja que nesse caso a gente determina a quantidade de água, não é a quantidade de soluto, tá? Quarta afirmativa. O NaNO3 é a substância mais solúvel a 30 graus Celsius. Olha lá, se a gente subir no gráfico a 30 graus Celsius, a gente vai ver que o cloreto de cálcio é que vai dar lá em cima, né? Então, a substância mais solúvel é o CaCl2. Portanto, a afirmativa é falsa. E, consequentemente, então, se somente a 2 é a resposta verdadeira, isso dá a resposta letra C. Legal, gente? Tranquilo? Curtiu? Já se inscreveu no nosso canal? Já apertou o sininho? Não vá se esquecer antes de sair aí do nossa aula. Legal? Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até a próxima.